Fala galera, quem fala aqui é o Alice e eu vim trazer para vocês os melhores momentos aí que tivemos nesse arco do Bleach na Guerra Sangrenta. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, até porque são muitos momentos bons para estarem comentando, beleza? É o melhor vídeo que eu já fiz na vida, de verdade, eu me dediquei muito, foram 2 dias produzindo esse vídeo e eu espero aí de coração que vocês possam gostar. Se vocês puderem estar avaliando, ficarei eternamente grato. Beleza? Sem muita enrolação, bora pro vídeo que ele tá bem longo, mas tá bem especial. Certo? Então, bora lá. Esse arco do anime Bleach começa com aquele Aranka quebrando uma moeda de Hollow Bait. Essa moeda de Hollow Bait faz atrair diversos rolos e a sua intenção era fazer com que o Ichigo fosse para aquela parte. Depois de atrair diversos rolos, o Ichigo chega a cair na armadilha e aparece lá juntamente com seu grupo, composto por Chad, Orihime e Yuri. Eles fazem uma grande demonstração de poder e ali podemos ver alguns destaques diferentes. Em primeiro, eu gostaria de comentar a qualidade do anime, que está sensacional. Foi algo assim muito comemorado porque todo mundo estava preocupado se essa animação voltaria com a mesma qualidade padrão que Bleach sempre foi. Outro ponto que vale ressaltar também nessa parte é que no mangá o Ichigo não chega a utilizar Bankai e nesse momento ele até utiliza. Cá entre nós, não precisava, foi apenas uma demonstração ali de poder e para mostrar também que o personagem voltou à ação, que o anime voltou com tudo. Tivemos algumas alterações em suas técnicas também. O Shikai, que era azul, passou a ser amarelo e o Bankai, que era preto e vinho, passou a ser preto e branco. Já no dia seguinte, o Aranka, que tinha quebrado aquela moeda, aparece de surpresa no quarto do Ichigo, que estava ali reunido com seus amigos. Ele faz uma provocação no Ichigo e até que então os dois entrem em um confronto. Ele persiste ainda nessa provocação com o Ichigo, falando para ele utilizar a Bankai, até que então o Ichigo atende o seu pedido. O Ichigo, mesmo sem entender, acabou ativando o seu modo Bankai, que cá entre nós está sensacional. Eu gosto muito dessa versão dele, Bankai nova, assim, com aqueles negócios traçados, fica muito incrível. Bom, a intenção daquele Aranka era roubar a Bankai do Ichigo, porém acaba não dando certo. O motivo disso ainda não foi explicado nessa primeira parte desse arco da Guerra Sangrenta, então por esse motivo eu não estarei comentando aqui, senão vai ser um spoiler pra galera ainda que não leu o mangá. Durante essa batalha eles estão tendo uma invasão lá no Seireitei. Um grupo de Quincy chega lá perante o Yamamoto e eles até questionam assim, por que a segurança daqui é tão baixa, por que é tão fácil chegar de frente com você. Yamamoto simplesmente diz isso aqui: bom, não existe segurança maior do que simplesmente eu mesmo. O velho é porreta, hein? Durante esse diálogo, Sasakibe aparece jogado na parede com uma flecha enorme no meio do peito. Esse é outro motivo, assim, vamos dizer assim, entre aspas, de comemoração. Podemos ver a incrível violência que estará presente dentro do anime. Vale ressaltar que dentro do mangá existem diversos momentos, diversas lutas que vão ser devera sangrenta. Condiz com o nome aí com o arco atual que se chama Guerra Sangrenta. Então não faria sentido censurar. Algumas partes do anime Bleach já havia sido censurada anteriormente e por esse motivo era uma preocupação se iriam censurar ou não essa parte também, mas felizmente tudo deu certo e poderemos ver as suas batalhas como de fato é no mangá. Depois que o Sasakibe apareceu ali morto com aquela flecha no peito, os Quincy's declararam guerra contra o comandante-geral das 13 divisões. Eles pegam, simplesmente desaparecem ali daquele local e o Yamamoto ainda não consegue adivinhar quem são eles, por mais que seja óbvio, né? Tem um amigo seu ali com uma flecha enorme no meio do peito e você não sabe quem fez aquilo? Poxa, Yamamoto, aí, né? Aí, pô, aí deu mancada. Tivemos o sepultamento dele e logo em seguida voltamos para a cidade de Karakura no dia seguinte com o Ichigo. O Ichigo estava ali entediado, então ele sai para patrulhar, até que então, do nada, no meio do céu, aparece a Neriel e também logo em seguida aparece o Pet. Eles começam a contar a situação do que estava acontecendo lá no Ekomon. Eles falam que a Haribel, que estava tomando conta de lá, agora com a ausência do Aizen, ela que assumiu o comando de todo o Ekomon. Ela entrou em batalha contra o Rei Quincy, mas não teve a menor chance e o Ecomundo estava sendo dominado por eles. Sabendo de toda essa situação, o grupo do Ichigo resolve ajudá-la, com exceção do Uri. O Uri não acaba partindo porque isso meio que condiz contra os seus princípios, né? Os Quincy's existem para eliminar os rolos e não salvá-los, então por esse motivo ele acaba não indo.
Vamos dizer assim que no lugar dele acaba indo o Kisuke Urahara, que estava ali escondido escutando toda a conversa. Com a ajuda dele, o Ichigo chega no Eco Mundo e se depara com uma cena assim lamentável, uma cena assim extremamente forte, com diversos corpos assim, todos trucidados, braço, mão e perna, para tudo qualquer lado, um verdadeiro caos. Um pouquinho mais pra frente podemos ver de volta aquelas 3 frações que era comandada pela Haribel. Elas parecem ali de frente contra aquele comandante que estava tomando conta ali daquela região, um comandante Quincy. Eu não vou estar citando os nomes deles aqui, e já vale como curiosidade, é que todos os nomes Quincy são alemão. Também vale ressaltar é que cada grupo existente dentro do anime Bleach tem uma origem de nome diferente. Os Shinigami são japonês, os Furubureng são inglês, os Arancas e Rolos são espanhol e os Quincy são alemão. Eu não vou estar arriscando dizer alemão aqui porque eu não domino nada da língua. Porém, sempre estarei colocando a imagem para facilitar para dizer qual personagem eu estou comentando aqui no momento. Beleza? Enfim, continuando. Elas aparecem perante esse comandante Quincy que estava ali naquela região e ele estava prestes a, vamos dizer assim, não sei se ele ia de fato matar aquelas 2 meninas que cometiam bullying com a Orihime quando ela tinha sido sequestrada pelo Aizen. Então esse comandante começa uma batalha ali contra as 3 e ele derrota elas facilmente. O Ichigo chega ali naquela região para poder ajudá-las e começa uma batalha. Elas mega enfurecidas invocam o Aion, aquele monstro lá terrível lá que dá um golpe lá na Matsumoto que chega a trucidar ela. O Hisagi Shuhei também apanha feio pra ele. Lembra, essa cena é muito top. O Yamamoto inclusive parte ele em 2 e eu achei, e eu até lembrava na época quando eu tava assistindo de volta esse arco da Guerra Sangrenta, eu não lembrava que o Aion voltava a aparecer. Porém, mesmo com esse monstro colossal que é extremamente forte, que derrotou diversos tenentes assim muito facilmente, ele acabou sendo absorvido pelo aquele comandante Quincy que estava ali na área e se transformou nesse monstro que vocês podem ver aí na tela. Então o Ichigo começa, enfim, uma batalha ali, realmente uma batalha assim que vale a pena estar assistindo. É sensacional, as questões gráficas, as qualidades, as batalhas, é muito incrível de se conferir. Bom, assim que o Ichigo pisa ali no Eco Mundo, o Rei Quincy é avisado. Então ele parte em direção ali ao Sereitei, que é fazer aquela guerra que ele já havia prometido. Por mais que os Shinigamis tenham sido avisados, eles são pegos de surpresa. O motivo pelo qual o Rei Quincy quis partir assim de imediato que o Ichigo pisou lá no Eco Mundo é porque o Ichigo não pode ter sua Bankai roubada. Essa informação veio através daquele Aranka que tinha enfrentado ele anteriormente. Esse Aranka acabou sendo morto pelo próprio Rei Quincy, que disse que ele não servia de mais nada e simplesmente o matou facilmente. Para não atrapalhar os planos dele, ele resolveu ir exatamente no momento que o Ichigo estava no Eco Mundo, assim o Ichigo não teria como ajudar os outros Shinigami. Mesmo tendo sido avisado, os Shinigami são pegos de surpresa. Os Quincy's começam a aparecer e eles usam meio que um mecanismo, vamos dizer assim, invisível, né? Porque eles não são detectados pelaquela proteção que sempre existiu no CDT. Existe um caminho ali que eles conseguem utilizar que meio que passam despercebido. Então por esse motivo eles conseguem entrar aí com muita facilidade dentro da sociedade das almas. Logo de início tivemos alguns Shinigamis que são brutalmente feridos e entre eles está Okira, que recebe uma flechada e simplesmente tem um rombo inteiro no seu ombro, barra estômago, inclusive ele perde um dos braços. É simplesmente um verdadeiro caos começa a acontecer. O Ichigo ainda estava em batalha enquanto tudo isso estava acontecendo. Ele estava lutando contra aquele Quincy que até tenta roubar sua Bankai, mas acaba não conseguindo. É outro que acaba se decepcionando. Então, durante essa batalha que o Ichigo lá está distraído, tá rolando todo esse caos lá na Sociedade das Almas. Para poder continuar contando essa parte do Ichigo, eu preciso contar primeiro o que acontece lá no Seirete. Então, bora para lá e depois voltamos aqui. Com todo esse caos que está acontecendo na Sociedade das Almas, diversos Quincy's ali sendo mortos, feridos, alguns capitães se veem na obrigação de utilizar a sua Bankai, e é aí que está o grande erro. Alguns deles têm as suas Bancais roubadas e entre eles está a comandante da 2ª Divisão, Soifon, o capitão da 8ª Divisão, Kumamura Sajin, o capitão da 10ª Divisão, Hitsugaya Toshiro, e o capitão da 6ª Divisão,
Kotiki Byakuya. E no momento que isso acontece, a Matsumoto usa um Bakudou, que é aquele Tentei Cura, que avisa a todos para não utilizarem a sua Bankai, porque elas estão sendo roubadas. Então é aí que os Shinigamis entram mais em desespero. Pensa, você está ali em meio de um caos, estão invadindo o local onde você convive e você não pode lutar com todas as suas forças, é motivo real para entrar em desespero. Nesse momento existem diversas batalhas que estão acontecendo simultaneamente ali na Sociedade das Águas. Porém, a que eu quero destacar aqui é do Byakuya. Byakuya está enfrentando uma Quincy ali e tem uma habilidade de despertar seus verdadeiros medos nas pessoas. Ele chega a utilizar ela ou ele, enfim, ela chega a utilizar essa técnica no Kotiki Byakuya. E temos essa cena aí que é bem agoniante, bem estranho, né? Um monte de inseto em cima dele e tudo mais. E também temos o range, porém ela não chega a utilizar ali no range. O range acaba não sendo muito útil nessa batalha, até porque o próprio Byakuya pede para ele só assistir. Mesmo ele apanhando muito ali, ele pede para que o range só apenas assista a batalha e não intervir, porque ele não quer que a sua Bankai seja roubada também. Então por esse motivo ele quer que analise as técnicas do inimigo para assim poder ajudar os demais Shinigamis. Enquanto isso, o Byakuya tenta lutar ali somente com a sua Shikai, já que o Quincy tinha roubado a sua Bankai e até mesmo chega a utilizar contra ele. O Kotiki Byakuya chega a ser severamente ferido e é muito triste essa parte. Eu vou estar voltando a contar essa parte aqui um pouquinho mais pra frente do vídeo. Antes disso eu preciso comentar outras coisas para poder dar continuidade. Existe um capitão ali que não depende nem de Bankai e nem de uma Shikai para poder estar enfrentando seus adversários de igual para igual. Estou falando do mito Zaraki Kenpachi. Ele simplesmente chega lá a aparecer em frente ao Ren Quincy com 3 Quincy's em seu ombro. Ele joga eles assim no chão e pergunta: você que é o comandante desses merdinhas aí? Nossa, é sensacional essa parte. Todo mundo já gosta do Zaraki, ainda mais ele fazendo uma cena mito dessa. É simplesmente incrível. Mas infelizmente depois temos aquela cena ali com o Rei Quincy segurando ele pelo pescoço. Isso mostra o poder que ele tem, né? Dá pra ver a dimensão da força que esse Rei Quincy possui. No momento que esse Rei Quincy ia aplicar um golpe fatal no Kenpachi, quem aparece ali perante a ele é o comandante-geral das 13ª Divisão, Yamamoto Kensai. Mas antes de chegar lá, eu preciso contar o que ele fez antes, que é simplesmente incrível também. Ele foi em busca atrás de vingança e o Hisagi Shuhei, que estava levando uma surra de um Quincy, e o Quincy em questão foi o Quincy responsável pela morte do Sasaki. Então Yamamoto chega lá e questiona ele, pergunta se de fato foi ele que matou o seu amigo. Ele até confirma essa informação e fala assim que roubou a sua Bankai. Algo assim que nunca tinha sido dito antes no anime ou no mangá. Ninguém sabia que esse Sasaki possuía uma Bankai. E fica aqui um questionamento: já que ele possuía essa Bankai há muito tempo, não faz sentido ele ter perdido para o Ichigo tão fácil, daquela forma, igual foi naquela época que o Ichigo estava tentando salvar a Rukia. Então todo mundo tinha em mente que o Sasaki era simplesmente um cara, um figurante muito fraco, de verdade. Eu particularmente tinha essa impressão. Mas uma coisa que vale ressaltar durante essa guerra sangrenta é que a gente vai ver alguns personagens assim como ele que a gente sempre subestimou, são personagens assim simplesmente muito fortes que nunca mostraram o seu poder. Então Sasaki é um deles, e depois mais pra frente teremos outros personagens também que vão te surpreender. Depois que ele confirmou que matou o Sasaki, ele ainda até comenta, né, que nem eu falei, que ele roubou a sua Bankai e ele chega a utilizar no Yamamoto. E o Yamamoto simplesmente fica ali parado e recebe o golpe em cheio sem tremer. O velho é casca grossa, hein? Bankai! Depois de receber esse forte ataque, ele chega a perder um dos seus braços e até comenta assim, que o Sasaki tinha uma Bankai muito poderosa e que sentiu orgulho de poder rever a sua Bankai novamente.
Depois dele ter recebido esse forte ataque, ele simplesmente pega a sua espada e faz um simples balancear e solta aquele fogo que faz simplesmente queimar até os ossos. Voltando para aquela parte que o Kenpachi ia ser morto quando o Yamamoto apareceu para poder salvá-lo, enfim, começamos uma batalha entre comandantes. E nessa batalha entre comandantes, pela primeira vez podemos ver a Bankai do comandante-geral Yamamoto Kerunsai. É uma Bankai assim que inicialmente parece uma Bankai frágil ou fraca ou algo assim do tipo, mas não se engane pela imagem. Parece uma espada ali enferrujada, mas é uma espada extremamente poderosa. Uma das suas técnicas é suprimir todo o fogo dentro de si, né? Porque um simples tocar no chão faz uma abertura enorme. É como se pegasse uma faca, você esquentasse ela e colocasse na manteiga e vai simplesmente se abrir por completo. É mais ou menos isso que acontece, é simplesmente incrível. Uma das suas outras técnicas também é fazer com que caveiras levantem do chão. Essas caveiras são ossos de pessoas que já foram mortas por essa espada. Outra técnica também que ele tem é de envolver o seu corpo em chamas, como se fosse uma armadura que faz tão quente, mas tão quente que faz até derreter o chão. As técnicas da Bankai dele é simplesmente sensacional. Yamamoto está tomando vantagem nessa batalha e ele até mesmo chega a vencer. Porém, o que ele não imaginava, a pessoa que ele estava enfrentando não era o verdadeiro Rei Quincy. O verdadeiro estava lá no subsolo, naquela prisão onde o Wise se encontrava. Durante a batalha, o capitão da primeira divisão até chega, vamos dizer assim, se gabar, dizendo que não é possível roubar sua Bankai. Mas isso não é verdade. O motivo dela não ter sido roubada é porque ela é extremamente poderosa e a única pessoa que conseguiria fazer isso é o verdadeiro Rei Quincy. Ele meio que aparece, vamos dizer assim, de surpresa e até mesmo chega a roubá-la. Depois de ter sua Bankai roubada, Yamamoto parte para cima com tudo e ele recebe um golpe, o partindo em dois, em leste-oeste, com a sua espada. Sim, essa piada foi pesada. Agora podemos voltar à parte do Ichigo que eu tinha parado anteriormente. Ele ainda continua aquela batalha lá no Ecomundo e o Kisu Urahara recebe uma ligação e acaba ficando sabendo de todo aquele caos que está acontecendo lá no CVT. Então ele de surpresa aplica um golpe fatal naquele Quincy que estava enfrentando o Ichigo. Assim que o Ichigo fica sabendo de toda a situação que está acontecendo, ele simplesmente parte com tudo através do portal que o Urahara tinha abrido. No meio do caminho ele acaba sendo preso pelo aquele Quincy que todo mundo achou que ele tinha sido morto, mas não, ele continuava vivo e ele ainda tinha um propósito que era justamente esse: fazer com que o Ichigo ficasse longe da Sociedade das Almas para não ajudar os demais. Então ele dispara uma jaula onde o Ichigo acaba ficando preso por um bom determinado tempo. Durante esse tempo que o Ichigo fica preso, ele consegue sentir a reações de todos diminuindo, de todos caindo ali na Serete, e ele entra simplesmente em desespero, porque ele quer ajudar todo mundo, mas ele fica preso ali. Depois de muito esforço, mas muito esforço mesmo, finalmente ele consegue quebrar essa jaula e enfim chegar na Sociedade das Almas. E agora voltando também para aquela parte do Byakuya, ele se depara de frente com ele. O Byakuya está naquela situação assim deplorável, simplesmente numa situação de canalidade, onde está severamente ferido pela sua própria Bankai. É uma cena assim muito forte e muito triste ao mesmo tempo. Byakuya chega ali conversar um pouquinho com o Ichigo, meio que implora, chega até chorar ali pela ajuda do Ichigo, pedindo pro Ichigo ali salvar todos os seus companheiros. O Ichigo já estava diveramente enfurecido com toda aquela situação e fala pro Byakuya ali que vai resolver todo esse caos. Uma parte que eu ainda não acabei contando sobre essa ainda, o Randy não estava presente mais naquele lugar. Ele tinha levado uma voadora de 2 pés, literalmente foi uma voadora de 2 pés de um outro Quincy. Ele até ia ajudar o Byakuya no momento, ele até ia ativar inclusive a sua Bankai, porém ele acabou sendo pego de surpresa por essa voadora. O outro Quincy que estava ali enfrentando o Byakuya inclusive até questiona: poxa, ele ia ativar sua Bankai, era o momento certo de você roubá-lo. Aí o outro Quincy que apareceu, que é esse meio que um lutador de MMA, até questiona assim: ué, eu achei que só os capitães tinham Bankai.
Então por esse motivo que eu acabei atacando ele, e quando o Randy é atacado por esse chute, ele fica gravemente ferido e acaba parando muito longe. E no momento que o Ichigo chega ali de frente ao Byakuya, esses dois Quincy já não estavam lá mais presentes. Enfim, voltando ao Ichigo, ele parte em direção para a batalha e ele cai logo de frente ao Rei Quincy. Enfim galera, esse foi o primeiro vídeo desse arco aí do Bleach na Guerra Sangrenta. O segundo vídeo eu estarei postando somente quando esse vídeo alcançar 500 likes. Essa será a meta desse vídeo aqui e será um recorde para esse canal. Nenhum vídeo meu ainda teve 500 avaliações positivas, então vamos torcer aí para que esse vídeo consiga. Normalmente meus vídeos aqui sempre passam, alguns aí na verdade né, de anime sempre passam de 1000 visualizações. Então não é uma meta assim muito difícil de se alcançar. Beleza? Então compartilhe com seus amigos, falam lá, assista esse vídeo, deixa esse vídeo salvo também para quando o anime voltar você assistir novamente, e assim você vai ficar com a memória mais fresca para quando tiver novos episódios. Então é deveras importante que você deixe a sua avaliação, compartilhe e me ajude a crescer cada vez mais nessa nova comunidade. Beleza? Conto com sua ajuda, se inscreva no canal, deixe sua avaliação e o seu comentário também, certo? Valeu! Fui!